duas escrituras. A primeira se encontra no Salmo 127, no verso 1. Salmo 127, verso 1. E depois nós vamos para Isaías 43. Salmo 127, verso 1. Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Agora Isaías 43, verso 11 a seguir. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Que o Senhor abençoe nossa meditação, podem se assentar. Graças a Deus. Nós vamos meditar, meus queridos, em um assunto que vem dizer, Deus tem que estar em tudo. Às vezes nós vamos aprender aqui porque que às vezes nós pedimos algo para Deus, ou oramos até por uma causa, e tentamos empreender alguma coisa e aquilo não dá certo. E aí nós nos perguntamos, mas eu orei sobre o assunto, mas eu busquei a Deus. A questão não é só orar, a questão não é só buscar, a questão é saber se Deus está naquilo, se aquilo é a vontade de Deus. Porque se Deus não estiver naquilo, nós estamos perdendo nosso tempo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. E depois vimos em Isaías 43, verso 13, né? Operando eu, ninguém pode impedir. Se Deus está no assunto, irmãos, se Deus é por nós, quem é contra nós? Por isso que o profeta diz, um com Deus é maioria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então, como disse, nós não estamos aqui para pregar, mas para estudar a palavra. Nós vamos ver aqui então algumas referências do que o profeta diz sobre esta questão, né? Na mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores, o profeta dizendo que mesmo os reis do passado, quando eles iam fazer alguma coisa, eles tinham que saber se era ou não a vontade de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que quando nós determinamos que Ele é o Senhor, Ele tem o senhorio sobre nossas vidas. Então, tudo que vamos fazer, nós temos que primeiramente perguntá-lo se é a vontade dEle ou não, e se Ele vai estar conosco naquele assunto. Quando Ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, isso é verdade, mas desde que estejamos trilhando dentro da sua vontade. Estão compreendendo? Ou então Ele só te observa. Ele não pode estar com você naquele assunto. Ele não pode estar com você naquele empreendimento, porque você não buscou saber se era a vontade dele ou não. Você fez o melhor que você podia, mas a vontade dele você não consultou. Observe que quando esses reis, antes deles começarem, eles deveriam ter, antes de Josafá fazer aliança com Acabe, ele poderia ter dito primeiro, vamos orar e ver qual é a vontade de Deus. Aí diz o mensageiro, dê-me um pregador, dê-me um cristão. Você não deve fazer porque os outros fazem. Você deve saber se aquilo é a vontade de Deus para você fazer aquilo. Entenderam?
Dê um cristão, dê uma dona de casa que seja cristã. Dê-me um fazendeiro, quer dizer, um lavrador, ou um operário de fábrica que coloque primeiramente Deus sobre tudo mais, e eu lhe mostrarei um homem que terá êxito sobre o ódio que todo demônio possa colocar nele. Ele busca Deus primeiro, nós devemos ter primeiro. Amém? E aí nós sabemos se Deus está naquilo ou não. Porque quando vem os desapontamentos, e às vezes nós batemos a cabeça, seja em questão financeira, sentimental, espiritual, seja lá o que for, aí depois nós ficamos resmungando, emburrado, e depois queremos apontar que foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, foi por causa de bertano, porque foi ciclano que puxou o meu tapete. Não, ninguém puxa tapete de ninguém, porque operando eu, quem impedirá? Se Deus está no assunto, quem vai puxar o teu tapete? Fala para mim. Se o Senhor está te guardando, quem é que vai te prejudicar? Para Ele te prejudicar, primeiro Ele vai ter que passar por Deus. E quem é que tem peito para passar por Deus? Mas primeiro, para fazer aquilo, você tem que estar dentro da vontade dEle. Você tem que saber se Ele está naquilo ou não. Às vezes nós somos convencidos pelas pessoas. O profeta tinha dificuldade porque ele caiu em laço muitas vezes porque ele ouvia os pregadores. Ele mesmo chegou a dizer, tome cuidado com os pregadores. No caso dele, como um líder na época, né? E às vezes era até um laço contra ele mesmo. Pessoas diziam, não, o senhor tinha que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo. Nós temos que fazer o que Deus diz que nós temos que fazer. Amém? Cristianismo é diferente, irmãos. E a cada dia que passa eu me convenço que nós apenas às vezes estamos fazendo a vontade um do outro e não de Deus. E aí quando nós vemos que Deus não aprova aquilo, nós ficamos desapontados, porque nós não estamos sobre a vontade de Deus. Às vezes está sobre a vontade da mulher, sobre a vontade do marido, sobre a vontade do irmão, sobre a vontade do amigo e menos da vontade de Deus. E depois nós queremos que Deus esteja naquilo, que Deus abençoe aquilo. Peça para o seu amigo abençoar você. Peça para a sua mulher te abençoar. Peça para o seu marido te abençoar. Pensa para os seus amigos te abençoar. Você não está fazendo a vontade dele? Então ele tem que estar com você. Porque o que tem de gente que às vezes fica no seu ouvido, bem, só que na hora que as coisas dificultam, cadê ele? Agora, se você está na vontade de Deus, se você busca a vontade dele, e você vai fazer o que ele pediu para você fazer, ele é o teu socorro presente em qualquer necessidade. Eu sou o socorro presente na hora da angústia. Mas você tem que incluir ele naquilo. E se você sabe que ele está naquilo, você marcha com segurança. Mas você tem que orar até sentir mesmo que aquilo é Deus. Não precisa ter pressa. Às vezes é melhor você esperar do que você se precipitar. É ou não é verdade? E às vezes nós como pastor, alguém pede assim, o senhor devia orar pela minha mulher, o senhor deveria, porque ele está lá hospitalizado, ele precisa de oração, e se Deus está querendo levar aquela pessoa embora? Aí você vai lá fazer o agrado da pessoa, pedir para que Deus faça com que ele viva. Deus vira as costas para você, porque aquela não é a vontade dele. Ele não está naquilo, ele não está naquela oração. Veja o que o profeta vai dizer aqui. Eu oro por aqueles que estão nos hospitais e em instituições para convalescentes. E, Senhor, eu oro por minha mãe, a mãe dele. Até agora, Senhor, Tu a tens conservado conosco e nós estamos agradecidos a Ti por isso. E com fé nós estendemos mãos corajosas, primeiro para conhecer a vontade de Deus, para vermos se a Tua vontade para ela partir. Senhor, é o Senhor nisto?
É o senhor que está querendo levar o meu irmão para casa? É o senhor que está querendo levar a irmã para casa? Se é, coloca isso no meu coração. E que quando eu for lá, em vez de repreender a enfermidade, eu digo: Senhor, cumpra-se a tua vontade. Prepara o teu servo e a tua serva. Alguém vai dizer: epa, mas o que é isso? Você está orando segundo a vontade de Deus. Você está vendo Deus naquele assunto. Mas não, Deus está preparando a pessoa, às vezes ali, vamos dizer, naquele leito ali, destruindo a sua parte física, sua natureza grossa, sua natureza bruta, brava, porque às vezes tem caso que Deus tem que permitir o diabo destruir a carne para salvar a alma, para salvar o espírito, e nós estamos ali pelo meio: Senhor, cura o meu irmão, Senhor, liberta o meu irmão, Senhor, tira ele dessa cama, aleluia. E Deus fala assim: você não sabe nem do que você está falando. Se você orasse, e você veria onde é que eu estou nesse assunto, você não oraria desta forma. Foi aí onde é que o profeta disse que aquele pregador se revoltou, porque ele foi lá, ungiu as pessoas, orou pelas pessoas e as pessoas não foram curadas. E ele rasgou suas anotações, comprou uma cerveja lá e disse: olha, o negócio é o seguinte, se Deus não cumpre a palavra dele, então eu fico, estou fora disso. Decepcionado. Estou entendendo? Agora, não estou dizendo que se você vir aqui eu não vou orar, eu vou ter que primeiro ir lá no escritório, não. Se você vir aqui receber oração, eu vou orar por você. Eu estou dizendo casos especiais. Casos onde você tem tempo para pedir qual é a vontade de Deus. O profeta disse: eu oro todo dia pelas pessoas, se morrer eu continuo orando do mesmo jeito? Vocês estão separando uma coisa da outra? O que eu estou dizendo aqui, o que ele está dizendo da mãe dele que está lá hospitalizada. Isso pode se aplicar também a algum ente querido, alguma pessoa que nós amamos, que está num leito de dor, seja seu parente, seja quem for. Primeiro orar para ver se Deus está naquele assunto ou não, como Paulo tinha aquela enfermidade e ele orou 3 vezes. Como é que eu posso ser um pregador do evangelho e com essa dificuldade? Deus revelou para ele que enquanto ele vivesse, aquela enfermidade iria continuar com ele. E ele chegou a denominar que era um mensageiro de Satanás que de quando em quando vinha esbofeteá-lo, para que ele não se exaltasse por causa das altas revelações. Deixasse eu fosse lá com a minha fé religiosa e dizer assim: demônio que encurta as vistas de Paulo, saia dele. O demônio riria na minha cara, ele disse: eu tenho ordem para vir esbofetear ele. E quem é você para passar por cima daquele que me mandou esbofeteá-lo? Deus estava naquilo. Cada caso é um caso. E nós estamos agradecidos a Ti por isso, e com fé nós estendemos mãos desejosas, primeiro para conhecer a vontade de Deus, para vermos se é a Tua vontade para ela partir. Se esta é a Tua vontade, então essa é a nossa vontade. Mas você sabe por que nós quebramos a cara? Porque nós oramos e não recebemos, mas nós queremos aquilo. Deus só falta dizer: eu não estou nisso. Mas nós fazemos uma análise geral e aquilo preenche os nossos gostos, nossos quesitos. E aí nós enfiamos a cara e diz: não, irmão, eu orei. Eu já vi pessoas chorar, de soluçar e dizer: eu não sei como é que pode, pastor, porque a minha vida era orar por isso, pedia para Deus para que nunca isso acontecesse comigo. Certo, orou, na verdade, não vou discutir que orou. Orou sim, mas esperou para Deus dizer se era isso ou não era isso? Porque Deus não pode falhar. Se essa é a tua vontade, então é a nossa vontade. Mas primeiro queremos saber se Satanás tem feito este mal, olha só, e está contribuindo juntamente para o bem daqueles que amam para nos dar uma prova. Até isso. Estão compreendendo? Às vezes, como ministro, a gente tem discernimento sobre algumas pessoas do que é que está acontecendo, que a gente não ousa falar nem para a pessoa mais íntima da gente.
dá até temor. Mas você vê certas coisas acontecendo, que aquilo fica claro para você, como eu estou olhando para essa parede, Deus está naquilo. É Deus que está trabalhando. E se você for falar, as pessoas não entendem. Eles vão achar que você está julgando, vão achar que você está com rancorzinho, por isso que você está jogando na cara. Não, 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 não. Por isso que não é bom falar. E está contribuído juntamente para o bem daqueles que nos amamos, para nos dar uma prova. Então, Senhor, nós queremos permanecer corajosos no posto do dever. Amém? Então não adianta nós invadirmos, não é? Graças a Deus. Eu tenho tantas referências aqui, irmãos, que não vai ser possível ler todas, mas vamos devagarzinho aqui. Na mensagem Perseverança, parágrafo 58, o profeta diz: você tem que descobrir a vontade de Deus primeiro. Descobrir a vontade de Deus. E para descobrir a vontade de Deus, você tem que neutralizar completamente você. Você tem que ficar neutro, você pessoalmente. Tem que ficar neutro naquilo. Você tem que se mortificar e esquecer a tua vontade própria, o teu desejo próprio, o teu estado próprio, a tua necessidade própria. Você tem que se neutralizar completamente. O seu eu tem que morrer ali e você deixar para ouvir só o que Deus quer que você faça. Porque se você não fazer isso, você vai orar, mas a sua oração já está motivada por um desejo. É como que dizendo assim: Senhor, me dá aquela casa, Senhor, porque se o Senhor me der ela, eu vou ajudar isso. Quer dizer, você já está com o objetivo de que você quer ela, e que se Ele dá, você vai fazer alguma coisa. Você gostou dela e você quer ela. Agora, se você orasse assim: Senhor, é a tua vontade que eu adquire aquela casa? Amém? A coisa seria diferente. Você tem que descobrir a vontade de Deus primeiro. Agora, você tem que descobrir a vontade de Deus nesta manhã, vamos dizer, nesta noite. Nesta manhã, enquanto você vem para receber oração, a própria pessoa que está aí para receber oração, ele tem que descobrir a vontade de Deus, ou seja, como Paulo se investigou, você tem que se investigar e descobrir, não com fanatismo, mas com a direção, o que é que está acontecendo. Se é a vontade de Deus te curar ou não. Ah, mas ele morreu para que nós tivéssemos a cura, então já é a vontade. Espera aí, cada caso é um caso. Às vezes, essa enfermidade está contribuindo para o teu próprio bem. Esse problema está contribuindo para o teu próprio bem. E você quer se livrar dele o mais rápido possível. A coisa seria de: Senhor, se eu tenho que passar, me dê força para passar. Só não me desampare. Me ajude. Amém? Se é a tua vontade, porque, irmãos, a Bíblia está recheada. Mas o foco hoje é: Deus está no que nós estamos fazendo? Deus está no que estamos pedindo? Deus está nos nossos desejos? Porque a coisa é essa: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Você tem que descobrir a vontade de Deus, se a vontade de Deus te curar ou não. E a outra coisa que você tem que fazer, aí entra uma questão que é difícil, né, abordar. Por isso que Jesus disse que é muito melhor você partir desta vida aqui com um olho só, do que com os dois para o inferno. É melhor você ir com um braço só
Você ficar a vida inteira aqui com o braço, orou, pediu oração, fez fisioterapia, aquele braço. É Deus que quebrou a tua asa para você não voar alto. Às vezes você quer voar de todo jeito. E é Deus tratando com você. Deus está naquilo. Mas você quer porque quer, você quer porque quer. Se você está vindo para obter salvação, agora aqui é outro ponto difícil. Você tem que descobrir se é a vontade de Deus te salvar ou não. Aí você, mas a vontade de Deus é que toda alma seja salva. É, e por que todos não são? É um paradoxo aí. Às vezes não é a sua hora, ou às vezes já até passou e você está retardando. É você que tem que descobrir o momento ali. Por isso, se ouvirdes hoje a palavra de Deus, ouvir que jeito? Ouvir com revelação, com convicção. Não endureçais os vossos corações. Você tem que descobrir se é a vontade de Deus te salvar ou não. A primeira coisa que você tem que descobrir é qual é a vontade de Deus. E então, se você tem realmente recebido a semente em seu coração, então você pode ser persistente. Aí persista. Não, eu orei e a convicção veio que Deus está nisso. Irmãos, agora, deixa a coisa dificultar, deixa a coisa rolar, deixa a coisa ficar esquisita. Mas se Deus está naquilo, você terá uma vitória tremenda. Não importa a situação que esteja acontecendo no momento, mas você tem convicção e você recebeu convicção, revelação de que Deus está naquilo. E aí então você não terá problema com as dificuldades que vão aparecer. Louvado é o nome de Jesus. Agora o duro é quando você vai por algo, por sua vontade, e a coisa vai escoando assim. De repente lá na frente é como um avião que vai dum. Aí lá em cima acaba o combustível e ele vira. Você diz, mas estava indo tão bem, mas está tão maravilhoso que não sei o quê. Prepara para cair. Agora, se Deus está no assunto, o motor pode falhar, pode trepidar as asas lá em cima, pode balangar, pode dar um rasante para baixo, mas se Deus está lá, o motor vai pegar antes de cair no chão e vai embora. Porque Deus está ali. Operando eu, quem? Você pode ser persistente. Não há nada que te moverá. Não importa as razões que o homem tenta dizer. Tenta te desencorajar, tenta te desanimar. Você sabe que Deus está naquilo. Isso não é assim, isso é aquilo e aquilo outro. Isso nem te move, nenhum jota. Porque você sabe qual é a vontade de Deus. Ele falou isso em seu coração e a sua fé está ali, e isto segurará, não importa se não há mais do que um grão de mostarda, e isso te trata exatamente no lugar, isso trará exatamente no lugar a vontade de Deus, sim, amém? Deus tem que estar no assunto, Deus tem que estar naquela coisa, e quando Deus está, a dúvida tem que desaparecer, amém? Isso é muito importante. Deus cuida de nós quando nós desejamos isto, que Deus esteja nos nossos assuntos. Quando Deus, às vezes nós ficamos esperando, Senhor, me dá um sinal, Senhor, me dá um sinal. Às vezes, uma circunstância faz que aquilo possa parecer um sinal. Mas Deus não pediu para você pedir sinal. Olha, pastor, eu orei para que Deus me dê um sinal e justamente só foi eu pedir, aquilo aconteceu. Não é bem. E daí? Pastor, eu pedi um sinal para Deus e está aí o meu filho como testemunha, só foi nós falar, aí apareceu já fulano e falou assim, 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 assim. Mas e se na verdade ele ia falar sem você pedir ou não? A questão não é sinal. A questão é se lá dentro a convicção, a fé ancorou.
Porque se a fé ancorou, pode alguém chegar e dizer, isso vai dar tudo errado. Você diz, é problema seu que você pensa desse jeito. Porque aqui dentro vai dar tudo certo. E eu tenho convicção disto. Louvado é o nome de Jesus. Deus está nesse assunto. E se Ele operar, eu quero ver quem é que vai impedir. Deus cuidou de Elias porque Elias se importou com Deus. Irmãos, quando você tem um senhor, vamos dizer que nós somos escravos, e de repente você estufa o peito e quer fazer tudo por sua conta. O seu senhor fica olhando e diz, mas ele é tupetudo. Quem deu ordem para ele fazer? Quem que deu autonomia para ele fazer? Quem que disse para ele que ele faça? Aí depois nós vamos dizer assim, oh Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o nosso Deus, é. Ele diz em Malaquias, se eu sou o vosso pai, onde está a minha honra? Não é verdade? Deus ama que nós venhamos se importar com Ele. Deus cuidou de Elias porque Elias se importou com Deus. Todos os outros pregadores haviam perdido a visão daquele dia. Olha que lição para nós que pregamos. Haviam perdido a vontade de Deus e o amor da sua palavra. As coisas tendenciosas é um perigo. E o profeta chegou a pregar uma mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos, em certo sentido, ser influenciados um por outro. E quando nós, preste muita atenção, porque isso já aconteceu comigo. Quando nós temos dúvida de uma coisa, porque quando a pessoa tem certeza, ele não fica perguntando para ninguém. Ele não fica buscando a opinião de terceiros. Quando você tem convicção, aquilo acabou. Mas às vezes quando você está assim, balançando, que você não sabe, aí você fica, mulher, o que você acha disso? Tudo bem? Para conversar, tudo bem. Esposo, o que você acha disso? Irmão, o que você acha disso? Pastor, o que você acha disso? Nós estamos buscando uma opinião. E se aquela opinião nos favorece, aquilo nos encoraja. Mas para quem mais nós deveríamos perguntar, nós não perguntamos. Irmãos, tem coisa, eu vou dizer a verdade para os irmãos, tem coisas que você tem que tomar uma decisão que valeria a pena você tirar até um dia de proibição, sem comer e sem beber. E ficar ali no pé do toco diante de Deus. Sem ninguém saber de nada. Sem ninguém saber de nada, você fica ali quietinho no seu lugar, ou mesmo trabalhando, e você calado, e você diz, Senhor, eu quero que o Senhor me dê a convicção que eu esteja tão seguro que eu não tenha dúvida do que eu vou fazer. Mas nós não queremos isso. Primeiro nós enchemos a cabeça e fazemos 1000 projetos e Deus não está naquilo. A Bíblia chega a dizer no livro de Provérbios que muitos são os desígnios do homem, mas Deus é a direção. É Deus que dá a direção. Porque se Deus está naquilo, irmãos, não tem como aquilo falhar. Não tem. Falhar que eu quero dizer, não cumprir o objetivo que tem que cumprir. Todos os outros pregadores haviam perdido a visão daquele dia, porque para cada dia Deus tem uma visão. Eu vou dizer algo para os irmãos, só para vocês entenderem. Paulo escreveu a carta aos Coríntios, Paulo escreveu a carta aos Romanos, Paulo escreveu a carta de Tessalonicenses. Tem muita coisa que Paulo escreveu aqui, que ele estava falando para o povo lá. E tem coisas que escreveu para a igreja enquanto ela estiver aqui na terra. Tem coisas que o irmão Brana pregou, ele pregou para a igreja dele lá naquele dia. Era o que estava se passando ali no momento. Mas tem
coisas dos demais que ele pregou, que é até o arrebatamento. E você tem que captar a visão para o dia. Ou então seria só nós pegar aqui, hoje nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus e lê-lo na íntegra, e vocês irem embora e dizer assim, olha, não tem como falhar porque nós lemos a Bíblia na íntegra. Deus não pediu isso. Amém, meus irmãos? Ele deu ministério para trabalhar dentro disto, para a edificação do corpo de Cristo. Os ministérios dados por ele. Entendeu? Agora é claro, se eu não tenho um chamado e eu estou aqui com dúvida e tentando fazer o papel que era para outro fazer, eu não vou trazer paz ao seu coração nem edificação, vou trazer confusão. Deus nos ajude. Deus cuidou de Elias porque ele se importou com Deus. Todos os outros pregadores haviam perdido a visão daquele dia, haviam perdido a vontade de Deus e o amor da sua palavra. E tudo isso se modernizou. Irmãos, se nós não tomar cuidado, nós vamos deixando a coisa escoar e vamos se modernizando. Compreendeu? Se tem uma tentação que eu observo, somos nós que temos alguma autoridade. É pedido que vocês todos fiquem reverentes aí. Ó. Não se pode um irmão conversar com o outro, não pode ficar andando desnecessário. Mas se eu não tomar cuidado, se assentar um pastor aqui perto de mim, nós fica cochichando aqui. Ó. Se é errado aí, é errado aqui. Se é errado para vocês, é errado para mim. Se é errado para vocês, é errado para o diácono também ficar batendo papo um com o outro. Administrador, secretário, seja lá quem for, hora do culto é hora do culto. Vai fazer suas reuniões depois? Isso é uma tentação, isso é uma prova desgraçada, eu digo, para um diácono ter que chegar numa pessoa que tem um cargo, inclusive até num pastor, e dizer, pastor, com todo o respeito, eu pediria por irmão, não me leve a mal, com todo o respeito ao ministério que está sobre o irmão, mas se o irmão há de admitir comigo, o irmão está fora de ordem. Eu apenas estou fazendo o meu papel, com reverência, com humildade, mas corrigir. Não, eu não vou falar nada porque é o pastor que está falando, não vou falar nada porque é o administrador que está falando, não vou falar nada porque é o outro diácono que está falando, eu não vou falar nada porque é a mulher do pastor que está falando, eu não vou falar nada porque é o neto do pastor, eu não vou falar nada, não existe isso. Porque chamar a atenção de criança não é muito difícil. Chamar a atenção de uma mãe que tem uma criança desordenada é muito difícil, eu quero ver chamar a atenção de alguém que tem autoridade. Aí é pôr o seu cargo em prova. Os irmãos estão entendendo? Isso é uma tentação. Mas vamos seguindo aqui. E a coisa vai modernizando de um jeito, e daqui a pouco não tem mais ordem, daqui a pouco não tem mais prelúdio, daqui a pouco não tem mais pregação, não tem mais reverência, os hinos antigos, ó, vai tudo embora, vamos modernizando, só colocando coisa nova, invenções de música nova, tudo novo, quando Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não estou querendo dizer que não possa haver coisa nova, não quero dizer que tudo que é novo é errado, mas eu digo que tentar acompanhar a modernização. Nem sempre Deus está nessas coisas. Estou entendendo? Principalmente na era e no dia que nós estamos vivendo, quando as coisas estão se avançando para a grande apostasia. Não espere avivamento, espere apostasia. A vinda de Cristo será precedida pela grande apostasia. Não será assim sem que antes venha a apostasia. E a Bíblia diz que o amor de muitos iriam esfriar. A Bíblia diz que trairiam-se uns aos outros. E nós estamos no prelúdio disso. Então, guarda o que você tem, não deixa o teu amor esfriar por causa do aumento da iniquidade. Mas preserva você. A apostasia está aí à porta. Daqui a pouco nós estamos aqui como nem um funeral. As pessoas têm a decência de ficar quieto num funeral, o lugar que mais conversa, toma café, conta a história. Mesmo que estivesse fazendo o funeral de Cristo aqui, não deveria estar assim, ele vai ressuscitar, mas nem é isso nós falamos. Preste atenção.
Não importa quão moderno Jezabel tinha, a primeira dama da terra, não importa o quanto aqueles outros pregadores deixaram aquelas mulheres agir e aprontar. Elias clamou contra isto. No nome do Senhor. Ele importou pelo que Deus disse. E Deus importou pelo que Elias disse. Então, porque ele disse a palavra do Senhor, Deus cuidou quando você se importa, mas você tem que se importar primeiro. Amém? E é isso que nós temos que fazer. Porque quando nos importamos, Deus está conosco. Alguém deu crédito, porque a exortação de Deus, Isaías 53, é: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque quando nós damos crédito, o braço do Senhor está conosco. Ele está conosco. Amém, meus irmãos? Então, se queremos Deus nos nossos negócios, nas nossas vidas, quando você receber uma proposta de alguém, você está comendo, você está bebendo, você está vestindo, e vem um fazendo uma proposta para você comer, beber e sobrar e esbanjar. E aí você já regala o seu olhão, lembra-se, vai para o teu quarto orar e vai perguntar para Deus. Se alguém diz, porque estão fazendo e acontecendo, eis que está aqui, ali ou acolá, não saiais e não dais crédito, vai orar. Senhor, é a tua vontade que pelo menos eu vou lá ver o que está acontecendo? Você tem que ser guiado por Deus. Se Deus te mandar, você não está proibido nem para ir no inferno, quanto mais em outro lugar. Mas você tem que ter convicção que Deus quer você ali, que Deus está te mandando ali. Ou então você vai bem e volta de lá para cá, sem ânimo, sem disposição, e você pergunta, o que foi que aconteceu? Quantas vezes eu vi isso acontecer? Até pessoas da minha família saía bem, saía normal de casa e ia para determinado lugar. Quando voltava, eu via que estava totalmente diferente. Ou se pessoas chegam na sua casa, conforme a pessoa, você pode notar que quando aquela pessoa sai, o ambiente também fica mudado. Daqui a pouco os irmãos falam, eu não vou mais na casa desse homem, não. Não é isso que eu estou falando. Estou entendendo? Pode ir lá à vontade. Vocês são cristãos. Eu estou dizendo de pessoas que têm má influência. Estão entendendo? Estão entendendo, meus irmãos? E às vezes Deus não está nisso. E você quer se enfiar ali. Você quer se amotinar ali. E aí depois, nós vamos meditar, se Deus quiser, brevemente nesse assunto. Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós queremos o Senhor em nossos assuntos, em nossos negócios, em nossas vidas. Deixa-nos saber qual é a Tua vontade, porque aí o Senhor vai estar ali. Quem entrará no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Senhor, quem entrará no teu santuário? Salmo 15. O Senhor dá as ordens como devemos entrar. Então nos ajude. Esteja nesta igreja, Senhor, esteja nos cânticos, esteja no toque, esteja na pregação, nas orações, mas deixa-nos primeiro buscar qual é a tua vontade, do que é que vamos cantar, da maneira que vamos tocar, da maneira que vamos pregar, da maneira que vamos operar até um som, ou ser os guardião daqui do templo. Senhor, deixa-me estar dentro da tua vontade, que eu possa ter doçura e amor, mas que eu ajude a manter esse lugar na linha que tem que ser mantido. Pai, faça isso por nós, pois se o Senhor fizer, operando o Senhor, ninguém poderá impedir. Ninguém poderá se colocar diante de nós e dizer, eu não aceito, não creio, não concordo, porque ele estará se metendo em problema com o Senhor. Faça isso, meu querido Pai. É a nossa humilde oração. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz e que a boa paz nos acompanhe. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus queridos, em nome de Jesus. Amém.